Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje eu vou bater um papo com o Marcelo Diniz, que fez 89 pontos por enquanto na prova para agente da PF. Então já quero aqui desejar as boas-vindas para você, Marcelo. Muito obrigada por ter vindo aqui nos nossos estúdios aqui em São Paulo. Oi, Ana. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês nessa empresa maravilhosa que é a Estratégia. Bom, a gente falou aqui de 89 pontos por enquanto, a gente já vai esclarecer sobre isso, mas primeiro então vamos conhecer um pouquinho de você, Marcelo, de onde você é, qual que é a sua idade, sua formação. Eu tenho 23 anos, eu vim de Mirantão, Minas Gerais. É um lugar bem pequeno, com 300 pessoas. Depois eu fui morar em Resende, no Rio de Janeiro, onde eu conheci o mundo dos concursos e comecei a estudar. Eu tenho 23 anos, sou formado em Engenharia Civil. Bem novinho, então 23 anos, já sabia que queria ser policial. Desde sempre quis ser policial, desde pequeno. E aí conta um pouquinho então como começou essa trajetória nos concursos públicos. A Polícia Federal foi o primeiro concurso que você fez? Sim, foi o primeiro concurso que eu fiz, mas não foi o primeiro que eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar primeiro para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, só que como não veio o concurso, eu fui direcionando em outras áreas, para a PCDF, mas enfim, eu foquei na Polícia Federal, que sempre foi o meu sonho, a Polícia Federal, só que eu precisava ir escalando para poder chegar lá. E aí você estudou por quanto tempo direcionado para esse concurso? Para a Polícia Federal, eu estudei um pouco mais de 4 meses. Já tinha uma bagagem? Já tinha uma bagagem dos outros concursos que eu tinha estudado, mas focado na Polícia Federal foi em base de 4 meses. Foi quando saiu o edital. Eu teria uns 2 meses e pouco para estudar, só que como adiou, eu fiquei com um pouco mais de tempo para focar. E aí em que momento que você conheceu a Estratégia? Eu conheci a Estratégia bem no início, quando eu comecei a estudar mesmo para concurso. Fiz outras assinaturas, só que quando eu vi o Estratégia no YouTube, que foi o primeiro contato que eu tive com o Estratégia, eu gostei muito das aulas, gostei muito dos professores e decidi fazer a assinatura do Estratégia. E não se arrepende? Jamais. Foi maravilhoso. Bom, então agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua rotina de estudos. Você teve que conciliar trabalho, você disse que morava no Rio de Janeiro, o que você fazia por lá? Eu morava em Resende, Rio de Janeiro. Eu fazia faculdade e fazia estágio. Aí eu comecei a estudar para o concurso, tendo que conciliar tudo isso. E quantas horas por dia que você conseguia estudar? Olha, quando eu comecei a estudar para o concurso, eu estudava entre 3 e 4 horas líquidas por dia. Nessa reta final, eu dei o meu máximo, eu virei noites e eu estudava mais ou menos 12 horas por dia, até um pouco mais. Mas lógico que parava para comer, fazer minhas necessidades, tomar banho, né? E tudo mais. A gente tá rindo aqui, que ele falava que parava para tomar banho e tudo mais, que no início eu falei assim, qual que é a dica então que você daria para o concurseiro? Fala aí. Parar de tomar banho para economizar tempo. Nem banho dava tempo, pelo visto. Bom, mas então, claro que a gente não quer que você deixe de tomar banho, né? Mas a intenção é otimizar o tempo realmente nessa reta final. Sim, é fazer as coisas mais rápido, suas tarefas, e dedicar bastante ao concurso, porque vale a pena. E Marcelo, de que forma que você se organizava para estudar? Quantas matérias por dia, mais ou menos? Você estudava por videoaulas, questões? Então, eu tinha um método que era um pouco diferente do que a maioria das pessoas utilizavam. Eu gostava de bater uma matéria por inteiro, bater ela todinha em conteúdo, em videoaulas, em exercício. Depois que eu fechava aquela matéria, eu ia para a próxima. Eu não conseguia conciliar, estudava um pouco de uma, um pouco de outra, porque quando eu ia dormir, ficava várias matérias na minha cabeça, eu não conseguia distinguir aquilo. Só quando eu estudava uma matéria só, eu passava a noite toda sonhando com aquela matéria e fixava na cabeça. E aí, de que forma então que você fazia para revisar esse conteúdo? Tinha resumos? Tem no Estratégia, o bizu estratégico, a trilha estratégica, mas eu também fazia os meus próprios resumos com as palavras-chave, com as fórmulas de estatísticas, de raciocínio lógico, onde eu podia revisar. E você fazia simulados também? Media o seu desempenho? Fiz bastante de simulados, mas a minha nota nunca foi tão alta em simulados como foi na prova. Sério? Você fazia mais ou menos quantos por cento, lembra? Olha, a porcentagem eu nunca contei, mas eu fazia mais ou menos 85 pontos, líquidos 83 em média. Bom, jogo é jogo, treino é treino. Pelo menos no jogo foi melhor. Treino difícil, combate fácil. Exatamente. E tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade? Sim, tinha muita dificuldade em português. Eu saí do ensino médio com uma deficiência enorme em português e eu tive que correr atrás disso.
começou então praticamente do zero? Comecei do zero. E deu tempo. Como que você foi em português então na prova? Olha, eu só errei uma em português. Inclusive, entrei com recurso, que foi uma que falava da partícula passivadora, que teve uma divergência enorme. Eu entrei com recurso com ela, mas eu teria gabaritado se não fosse isso. Olha só, então valeu a pena Valeu muito estudar a pena, bastante. sim, com certeza. Bom, já que você citou o recurso, no início dessa entrevista, inclusive a gente falou da sua nota, que poderia ser maior que os 89 pontos. Queria que você falasse, então você entrou com recurso em outras questões também, sua nota pode subir, como que é? Sim, minha pontuação pode subir, é bem provável que ela vá subir, porque eu entrei com vários recursos, inclusive em português, algumas questões de informática que cabiam recursos, e também estatística. Salvo engano, também duas de contabilidade. Não sei se vão ser aceitos todos, mas provavelmente essa nota tem grande chance de subir, sim, com certeza. Bom, então a gente sabe realmente que essa nota tem essa possibilidade de subir, o concurso está em andamento e tem outras fases. Como que você está se preparando para o TAF? Já vinha me preparando para o TAF há um bom tempo, dei uma parada na reta final de prova, mas após a prova, depois de saber que a minha nota foi muito boa, já comecei a treinar para o TAF e quero chegar muito bem preparado no dia da prova, do TAF. Bom, Marcelo, e agora falando um pouquinho sobre a motivação para você continuar estudando tantas horas por dia, para manter o foco nos estudos. O que te motivava? Olha, o que me motivava foi realmente o meu sonho de ser policial federal. Então, eu pensava naquilo todo dia e eu sabia que uma hora eu ia chegar lá. Não sabia quando, mas sabia que eu ia chegar. Então, eu me esforcei ao máximo para poder conseguir passar nessa prova. E foi isso. E a sua família te apoiou? Sim, grande parte da minha família me apoiou, sempre me ajudaram, me deram força, sempre me apoiaram, falaram que eu ia conseguir passar. Acreditaram em mim, isso foi essencial para que eu pudesse realmente atingir uma nota boa, que eu pudesse continuar estudando, porque sem o apoio da família fica um pouco difícil. E aí, qual que foi a sensação da sua família, e principalmente a sua, quando conferiu o gabarito e viu que a nota estava bem alta? Eu conferi o gabarito de madrugada, porque eu fiz a prova no Rio e tive que ir para Minas. De madrugada, cheguei em casa, era quase mais de meia-noite, conferi o gabarito, mas fiquei muito feliz, eu acordei minha mãe, ela também ficou muito feliz. No outro dia eu contei para minha família que eu tinha ido muito bem na prova, mas que faltava confirmar o gabarito oficial da banca. E aí você está sentindo que está chegando perto da realização desse sonho? Sim, estou sentindo que está chegando perto e fico cada vez mais feliz com isso. E aí o que você considera então que foi algum erro, se é que você teve, e acertos que te levaram a ter essa nota tão alta? Olha, erro sempre tem muito erro, principalmente quando você começa a estudar, que você vai fazer os primeiros simulados, que você vai fazer as primeiras provas, te desmotiva um pouco, você vê que erra muito. A gente tem que continuar tentando, continuar estudando e cada vez a nota vai melhorando. E isso é essencial, a gente vai ganhando mais confiança. E na hora da prova, a gente tem que estar ciente, que a gente tem que entrar tranquilo e saber que algumas questões a gente vai errar, questões que a gente sabia, mas que também vai acertar muitas questões e ir tranquilo para a prova. Falando no dia da prova, então, você foi realmente tranquilo? O que você fez na véspera, na semana que antecedeu? Na semana que antecedeu, eu assisti só a revisão e fiz o exercício. Comecei a diminuir um pouco o ritmo para descansar um pouco a mente. E no dia da prova eu acordei, tomei um bom café da manhã e fui fazer a prova. Entrei antes, fiquei lá sentado, podendo relaxar um pouco na hora da prova, que é essencial. Não chegar atrasado, e foi isso, recebi a prova e comecei a fazer. Você teve alguma estratégia? Começou, de repente, pelas que tinham mais dificuldade ou seguiu na ordem que estava lá? Tem que ter uma estratégia, você tem que ir para a prova com a cabeça já sabendo o que você vai fazer. No meu caso, foi o que eu me saí melhor nos simulados em casa. Eu comecei pelas matérias de Direito, e depois fui fazer informática e contabilidade, que eram as matérias que eu tinha mais facilidade. Eu queria garantir os meus pontos para poder continuar tranquilo. Depois fiz português, RLM e estatística. A redação eu fui fazendo no meio da prova conforme vinha as ideias na cabeça, porque eu li o tema antes de começar, fiz o meu rascunho inicial e fui colocando as ideias no meio da prova. Essa é até uma dica muito boa que muita gente, inclusive, utiliza. Lê o tema da redação antes, porque nos enunciados da pergunta, às vezes, tem alguma coisa que pode te ajudar ali na redação. Então, isso realmente aconteceu com você? Sim, sempre tem. Ajuda bastante,
principalmente nessa prova, tinha em português o segundo texto, que era da minha prova, que falava um pouco do tema da redação e deu uma inspirada para poder fazer a redação. E quais matérias que você gabaritou? Eu gabaritei todas as matérias de direito, penal, processo penal, direito administrativo, direito constitucional e legislação especial. Essas de direito consegui gabaritar todas, fiquei muito feliz, os professores que deram aula foram ótimos, passaram todos os passos, os bizu, a estratégia que você iria usar, e deram a resposta da prova nas revisões, então foi muito fácil chegar lá e só aplicar aquilo que já sabia. E português quase gabaritou? Português faltou uma. Quem sabe essa resposta vem? Quem sabe pode vir. E as de redação oficial, que vieram, salvo engano, 6 questões de redação oficial, eu consegui fechar todas, estudei muito, é uma matéria que muita gente deixa de lado, pensa que vem uma única questão. Só que eu estudei muito, dei muito foco, e essa de redação oficial, que é incluída dentro de português, eu consegui gabaritar todas também. E agora sobre as aulas do Estratégia, tinha algum professor que você gostava mais? Quer falar um pouquinho disso? Eu gostaria de começar falando de português, que eu sempre tive muita dificuldade. Os professores do Estratégia ajudou demais que eu pudesse vencer essa barreira da dificuldade. Eu comecei com a Adriane Figueiredo, que ela explica de uma maneira mais simples, que todo mundo consegue entender, mas ela consegue ir fundo também na matéria. Ela é para todo tipo de aluno. E depois com o Felipe Lucas eu bati muita questão que ele é muito bom para isso. Ele bate a questão, já dá o bizu da questão, como que você vai acertar, quais métodos tem que usar e já parte para a próxima. E, por final, a Janaína Arruda, ela é ótima para interpretação de texto, para ajudar você a afiar o machado mesmo e ficar pronto para o dia da prova. Então, esses 3 professores juntos me ajudou muito a poder conseguir essa nota que eu tive em português. E as matérias de direito também tem professores muito bons que eu gostaria de citar. Por exemplo, direito penal, o Renan Araújo, o Ivo Martins, são professores ótimos para direito penal. De direito processual penal, o Fernando Bezerra, muito bom, me ajudou demais no começo. A professora Priscila Silveira, com as aulas de véspera da prova, foi muito bom também para minha preparação. O Thales Moraes, para administrativo, e para constitucional, a Adriane Fault e a Nelma Fontana foram ótimas também para minha preparação aí. Bom, eu sou suspeita que sou fã de todos, pelo Eu visto também você também. Sou muito fã dos professores do Estratégia, de todos, principalmente em contabilidade, que era uma matéria que tinha muitos pontos na prova. O professor Silvio Sandi ajudou muito, o professor William Notari ajudou demais. E a matéria que mais pesava no concurso, que é a informática, o professor Rani Passo deu todas as respostas da prova. Ele é muito bom, e o professor Renato da Costa também. Eles foram ótimos nessa preparação. Maravilha. Então, agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão estudando. Tem vários concursos policiais pela frente, então, para que elas se motivem e consigam uma pontuação alta também, assim como você. Bom, o recado que eu queria deixar para quem está estudando para as provas de carreiras policiais ou outros concursos também é manter-se focado, pensar no seu sonho, ter o objetivo todos os dias na sua cabeça, onde você quer chegar, e manter o foco que uma hora você vai chegar. É só não desistir. Mantenha firme e vai dar certo. Bom, Marcelo, eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar muita gente que está estudando, focada aí nos próximos concursos. Quero te agradecer também por ter vindo aqui nos estúdios do Estratégia Concursos em São Paulo e te desejar uma boa caminhada rumo à aprovação nessas próximas etapas da PF. Eu que agradeço, foi muito bom ter vindo aqui, conhecer o Estratégia, e espero que isso possa ajudar os novos concurseiros a conquistar suas vagas. Bom, pessoal, eu espero realmente que essa entrevista tenha motivado vocês. Se quiserem ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br e a gente se vê então nas entrevistas de aprovados. Até lá, tchau, tchau!